Olá, pessoal. Aqui é a Regina Queiroz, do blog sapatinhosbibi.com, e hoje eu vou mostrar para vocês como montar o sapatinho bailarina 2, que é esse aqui. Bom, primeiro eu lancei esse modelinho, né, como teste, fiz uma preguinha macho aqui, que eu não sei se vocês vão conseguir dar uma olhadinha, né, mas ele tem uma preguinha aqui. E depois eu fiz esse tamanho M, sem preguinha. E conclusão, algumas clientes, na maioria, preferem sem preguinha, mas algumas clientes querem o modelinho com preguinha. Aí o que eu resolvi fazer? Resolvi mostrar para vocês como vocês conseguem colocar preguinhas em qualquer tipo de sapatinho e de uma maneira muito fácil, ok? Ó, gente, eu peguei um pano branco porque, na verdade, esse aqui vai ser o lado de fora da sandalinha não, do sapatinho bailarina 2, a Nininha, que eu vou montar junto com vocês, tá? O que eu fiz aqui? Vocês vão pegar qualquer tipo de tecido, deixa eu levantar para ver se vocês conseguem ver. Vocês vão achar o meio do tecido, eu já achei o meio aqui, e vão fazer preguinhas. Eu fiz uma virada para cá, para o meio, outra do outro lado virado para cá, para o meio também. Alfinetei, ok? As duas. E alfinetei o lado de baixo também. Por quê? Porque o sapatinho tem 2 pezinhos, não é certo? Bom, gente, aqui vocês podem fazer o número de preguinhas que vocês quiserem. Pode encher de preguinho o meio do sapatinho aqui, ó. Só não faz na lateral, que vai ficar muito feio, né? Mas aqui, por exemplo, caberia mais umas 4. O tecido tem que ter largura, tá, pessoal? Aí, o que eu fiz, ó? Eu dobrei ao meio, porque eu vou cortar, riscar e cortar os 2 pezinhos ao mesmo tempo, certo? Aqui, ó. Dobrei ao meio. Deixei as preguinhas juntinhas aqui, a mesma coisa do outro lado, certo? Agora, vocês peguem qualquer tipo de molde. No meu caso, eu peguei o molde do sapatinho bailarina Nininha, que é o que eu vou montar, ó. Vocês achem o meio do molde, coloca no meio da prega para ela ficar bem centralizada. Vai riscar a volta toda do molde, certo? E vai cortar os 2 pezinhos, porque está dobrado. Agora, presta atenção, pessoal. Esse procedimento das preguinhas é só do lado de fora do sapatinho, tá? O lado do forro, que no meu caso vai ser esse de bolinha, ó, é normal, liso, tá? Sem nenhuma preguinha. Pronto, pessoal, ó. Eu já recortei com muito cuidado por causa dos alfinetes, né? Cuidado também para as partes não se mexerem, né? Cortei os 2 pezinhos, certo? Ó, os alfinetes, pessoal, vai ter que ficar aqui até vocês costurarem, tá? Ou você pode ir para a máquina de costura e rebater as preguinhas, tá? Que é o que eu vou fazer porque eu acho que vai ficar bonito. Não. Talvez as preguinhas rebatidas, elas não dê aquele efeito bonitinho, não abra aqui, tá? Então, eu não vou rebater, não. Eu vou deixar os alfinetes mesmo, tá? E vou colocar na manta, o lado do avesso, não é o lado da preguinha, não, tá? É o avesso do tecido que vai ficar do lado de fora, que a gente coloca na manta, certo? Vou lá e já volto. Pronto, pessoal. Vou mostrar o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei a manta do avesso do tecido do lado direito. Então, ó, o lado que tem preguinha ficou pra cima, tá? Aí, o que eu fiz? Conforme eu fui passando, aderindo e tal, eu tirei com muito cuidado os alfinetes, para as preguinhas não se mexerem e ficar bonitinha, tá? Pena que o tecido é branco, né? Não sei se tá dando pra vocês verem. Aí, ó, as duas ficou assim. Aí, como eu sempre me baseio pela manta, por isso vocês têm que riscar a manta e cortar direitinho no risco, eu aparei as sobrinhas de tecido aqui, ó. Ficou tudo certinho como na manta. Aqui, ó, por exemplo, onde faltou um pedacinho de tecido e a manta tá sobrando, eu não vou cortar, porque a manta tá exatamente certo.
ok? Então, vocês vão aparar as sobrinhas de tecido. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou posicionar, ó, essas tirinhas, eu cortei um pouco mais curta. Quem adquiriu o molde vai adquirir ele assim, ó, um pouco maior, ok? Ó, uns 2 centímetros e pouco maior. Por quê? Porque essa tirinha ficou curta, mas como eu tô gravando o vídeo, eu vou utilizar essa mesmo só para demonstração, tá? Porque eu não tenho mais tecido de bolinha. E eu fiz liso por fora, né? E estampado por dentro, para ficar aparecendo a estampa e o lacinho ficar bonito. Aí nós vamos posicionar esse lacinho. Como é que você vai fazer isso? Nessa parte reta aqui, a gente vai posicionar. Ó, gente, eu já costurei, revirei e passei, tá? O único lado que não tem costura é aqui, porque vai ficar pra dentro. E ele é um pouco maior, como se fosse um lacinho. Aí o que ele vai fazer? Do lado direito do tecido, que vai ficar pro lado de fora, nós vamos posicionar aqui, ó. Você vai deixar o espaço pra costurinha, que é só de meio centímetro, você vai deixar pra cá, ó, na parte de cima, tá? Vou pôr um alfinetinho aqui só pra parar. Pronto. Posicionei o primeiro. Aí eu vou do outro lado, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou deixar o espaço para costura aqui em cima. Por que eu tô fazendo isso? Porque você vai passar aqui, ó, e vai deixar meio. Você vai descer e vai costurar aqui, ó, meio centímetro na beiradinha. Então, se essa parte estiver encostada aqui, não vai fazer diferença. Mas se tiver encostado aqui em cima, você vai costurar o lacinho junto na hora de costurar reto aqui. E isso não pode, certo? Então, posicionado o lacinho, ó. Daqui dessa parte reta para fora, daqui dessa parte reta para fora. Agora, a gente vai pegar a parte do forro, colocar direito do forro também, com o direito do tecido, e vamos costurar como a gente faz com outro sapatinho, ó, direito do forro, com o direito do tecido, e eu tô colocando em cima da tirinha, tá vendo, ó? Aí, ó, na hora de passar essa costura reta aqui, você toma cuidado de puxar essa tirinha pra cá, pra você não costurar ela, certo? Vamos costurar. Pronto, pessoal. Ó. Recapitulando, tá? Direito do forro com direito do tecido de fora. Tirinha posicionada para fora, ó. E eu passei uma costura reta daqui. Desci aqui, fiz essa volta toda e subi para o outro lado. Terminei a costura aqui, certo? Deixei essa parte lateral sem costurar, parte de baixo sem costurar, ok? Agora, pessoal, ó, eu já costurei a parte de cima da minha preguinha, que ficou muito bonitinha, por sinal. Então, eu vou revirar isso aqui. Vou passar, né, a ferro, só um pouquinho, tá? E vou explicar para vocês o que eu vou fazer agora, antes de passar. É antes de passar que eu vou explicar, tá? Como esse sapatinho é fechado por essa lateral aqui, ó, o forro tá aqui, lado direito tá aqui, né? Eu vou juntar essas duas partes aqui, ó, tá? Pra ficar, ó, direito com direito, né? Do tecido de fora. E o direito do forro é esse aqui. Então, como a gente já costurou aqui a tirinha, ele vai ter que ser afastado, né? Pra dentro um pouquinho. Aqui, ó. Ou melhor, você vai puxar ele pro lado de fora, né? Pra você poder juntar essas duas partes aqui. Tomando cuidado pra você não costurar as tirinhas, tá? Você entendeu? Aqui, ó. Já tá costurado, né? Eu empurrei de novo, ó, pro lado do avesso. Vou alinhar bem essas duas costurinhas aqui. E vou passar uma costura reta pra unir isso aqui. Porque eu vou fechar o sapatinho agora, ó. Aqui, ó, como eu falei, você empurra pra fora de novo, né, pro avesso, ó. Pra você poder pegar as duas partes. E vai passar uma costura aqui também, uma costura reta aqui também. Você vai unir tudo, tá? Vai passar uma costura reta aqui
e vai passar uma costura reta aqui. Vou lá e volto. Pronto, pessoal, ó. Eu passei primeiro uma costura reta aqui, alinhando as duas costuras, né? Afastei esse pedacinho, puxei essa parte do forro e continuei costurando até aqui, né? Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai revirar e passar a ferro, como eu tinha falado. Ó, a tirinha já tá posicionada aqui certinho. Você vai revirar bem esses cantinhos, né? Essa parte aqui também. Vai ajeitar tudo. Botar o forro aqui pra dentro. Ó, a preguinha já tá aqui, bem vincadinha. Excesso de linha vocês cortam, viu, pessoal? Excesso de linha vocês não deixam, não. Vocês cortam. Ó, então eu vou virar do avesso e vou lá pro ferro, tá? Vou esticar essa parte aqui, ó, até juntar os três. E vou passar a ferro. Como a gente faz nos outros sapatinhos, vai acertando tudo, tá? Eu passo ferro pra ficar tudo grudadinho, pra depois passar uma costura de segurança aqui. Já preparei a solinha também, ó. Eu fiz um sanduíche. Porque eu vou fazer o acabamento aparente com zigue-zague aqui, que fica por dentro, tá? Se você quiser, você pode colocar uma palmilha, ou pode fazer como essa aqui, o forro embutido. Só que presta atenção, é difícil, você tem que colocar tudo pra dentro, essas tirinhas, essa parte aqui, você tem que fazer tudo isso aqui ficar parado para você colocar o forro embutido, né? Aí, como agora a gente tem pouco tempo, e eu também gosto do aparente, né? Aí você pode pôr uma palmilhinha um pouco menor do que essa de fora, que vai ser uma palmilha de dentro. Você pode colocar de carapinha, pode colocar de plush, né? Ou de outra coisa que você quiser. Eu às vezes coloco até de manta mesmo, que fica maciozinho, bom para lavar. Vou lá ajeitar isso tudo e volto. Pronto, pessoal. Eu já ajeitei as três partes, né? Forro, tecido de fora e manta. Já passei também uma costurinha zigue-zague de segurança, que eu gosto de montar tudo muito bem durinho, né? Pra não mover, tá? Ó, a minha preguinha ficou lindinha, já tá costurada em cima e embaixo. Agora eu vou virar do avesso do sapatinho, que no meu caso é esse de bolinha, né? Vou achar o meio da solinha. Eu vou deixar as bolinhas, né, vermelhas pro lado de fora da solinha, tá? Por isso eu vou marcar o meio com canetinha comum aqui do lado branco. Porque esse vai ficar pro lado de dentro. Aqui, ó, tá fácil, tem uma costura marcando o calcanhar, eu vou levar tudo pra frente, e aqui é o meio. Ó, a marquinha bem pequenininha, né? Porque é o meio do meu sapatinho. Aí eu vou juntar marquinha com marquinha. Como eu falei, eu vou deixar a bolinha do lado direito, tá? Então, esse aqui é o lado direito. Vou deixar a bolinha por dentro. Vou juntar marquinha com marquinha aqui. E alfinetar a frente. Tem outros vídeos ensinando a fazer isso, tá, pessoal? Ó, tem hora que você pensa que tá apertado, que não vai dar certo, mas dá tudo certinho, tá? Esse é um tamanho P. Eu desenhei ele num tamanho P, tá? Pra você, como esse molde aqui, ele também tem espaço para costura, você pode cortar no risco e costurar. Para você conseguir um modelo M, é muito fácil. É só você riscar as partes do molde, tá? E depois cortar, deixando espaço para costura e costurar no risco. Pronto. Você compra um tamanho P e já tem um tamanho M, ó. Não falei pra vocês, ó, que distribuindo ia ficar tudo certinho, ó. Solinha perfeita. Vou costurar e já mostro o resultado pra vocês. Pronto, pessoal. Ó, já passei uma costura na volta toda, né? Vou tirar os alfinetes aqui, a gente vai revirar o sapatinho.
E tá pronto o nosso sapatinho bailarina Nininha 2, né? Com uma tirinha para você pôr o laço. Como eu falei no início do vídeo, eu iria aproveitar esse lacinho que eu cortei com tamanho menor, ele precisa ser um pouco maior, tá? Para você dar um nozinho e esse nozinho ficar parecido com o lacinho. Tem que ser maior. Mas no molde que você adquirir, já vai estar maior, tá? Ó, você ajeita tudo direitinho para o seu sapatinho ficar bem bonitinho, bem redondinho, ó, calcanhar mais bonitinho, bem redondinho ele, né? Ó, agora, se você achar que o sapatinho tá amassado, o que que você faz? Você vai no ferro, coloca um tecido por dentro, né, para você não queimar a sua mão e passa, tá? Agora, essa preguinha linda aqui, ó, que eu fiz, vocês podem bordar, colocar um lacinho, né? Mas aí vai ficar muito lacinho, eu acho que o sapato vai ficar poluído, tá? Ó, é curtinho, mas eu vou tentar dar pelo menos uma laçadinha aqui para vocês verem. Pronto, né? Essa é o nosso sapatinho Nininha Bailarina 2, tá? Com preguinha. Sem preguinha ele fica exatamente assim e você não precisa fazer nada, tá? Como eu disse no início do vídeo, você pode fazer qualquer sapatinho com quantas preguinhas você quiser. Gente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostou, dá um like, assina meu canal que eu vou achar super bom. E não esquece de visitar o blog para adquirir esse molde, tá? Num precinho super especial, que a promoção continua. Então é sapatinhosbibi.com. Beijo!